Doutora Alexandra, novamente juntas aqui Sim, num podcast super importante de hoje, gente. muito. Nós vamos falar da autonomia patrimonial do idoso. E nesse meio, nós vamos primeiro conceituar o idoso, né? Porque o idoso hoje, que pela lei é o maior de 60 anos, não é o idoso de quando a lei, né, foi promulgada, né, doutora Alexandra? Sim, eu acho que antes de mais nada é determinar que, pela Lei 10.741 de 2003, fixa como idoso a pessoa acima de 60 anos. Entretanto, essa lei foi criada em 2003. Teve, ou seja, um plano de justificação que tramitou no Congresso Nacional muito anterior a isso. Vem já de uma expectativa que o nosso Código Civil é de 2002. Sim. Mas também, além da interferência do Código Civil, a gente já tinha essa previsão lá do Código de 1916. Que o 2002 recepcionou ainda muitos artigos do Código de 16, né? E em breve vai vir o novo Já Código está aí para Civil. sair. Então, o que, que a gente visualiza? Aquela pessoa acima de 60 anos, na década aí de 70, 80, 90, não é a pessoa de 60 anos de hoje. Falo que eles estão divulgando isso a todo tempo, né? Os 40 anos hoje são os novos 30, os 50 são os novos 40. Por quê? A pessoa acima de 60 anos hoje, ela está totalmente ativa, está no mercado de trabalho. Então, o que, que a gente percebe? Houve uma melhora significativa da qualidade de vida, todos buscando a questão da suplementação alimentar, da prática de atividade física. Então, essa qualidade superou até mesmo em muito o conceito que a gente tinha de idoso Sim. antigamente. E uma coisa importante da gente falar, gente, que o Estatuto do Idoso, ele realmente ele está em vigor para a proteção do idoso no Sim. aspecto da dignidade humana total desse idoso, né? O intuito da lei é conferir maior autonomia em todos os aspectos. Então, uma pessoa de 60 anos, como a doutora Alexandra falou, é uma pessoa em plena fase da vida ainda produtiva, cognitiva boa. Porque os novos 60 agora são os antigos, né? 50. 50, vamos falar aí 40, 45, justamente Sim. por causa da questão da saúde, que o acesso à saúde, as pessoas estão buscando se alimentar melhor, praticar atividade física, buscar ter uma melhor qualidade de vida. Investindo na qualidade de vida e Investindo no envelhecimento saudável. e no Porque envelhecimento saudável envelhecer é um direito que é garantido a todos nós, a todos porque é a nós. certeza que nós teremos. Nós vamos Sim, envelhecer, se Deus se quiser. Deus quiser. E isso faz parte, dentro assim, dos direitos que a gente tem da saúde, que é uma das obrigações do Estado em fornecer, é essa questão, visto do direito, enquanto qualidade do direito à saúde, enquanto que qualidade de vida, e não de Sim, prevenção da doença. sim. Então, quando a A lei. lei até fala que, no artigo 8º que o direito à saúde é um direito personalíssimo, né? Então, a lei, gente, ela assegura e protege o idoso, né, para que ele tenha as mesmas condições, né, Sim, de ter todos os seus direitos garantidos. Por que que tem essa lei? Justamente porque tem as pessoas a partir de 60 que às vezes foram acometidas, né, doutora Alexandra? sim. Às vezes por alguma doença degenerativa, cognitiva. Então, a lei ela tem uma série de proteção, Mas é né? importante a gente destacar, porque qual que foi o intuito de fixar 60 anos? Porque o fixar o padrão 60 anos era um padrão que a gente tinha na época Que do a lei Código de foi 16, de discutida. 1916. Por quê? Porque naquela época a expectativa de vida ela era baixíssima, Baixíssima. considerada hoje, porque hoje há uma expectativa de vida da nossa De geração que eles 90, estão falando que é de 100, 90 anos a 90 a 100. 100. Então, o que que acontece? Para realmente a proteção ali era o quê? Resguardar a pessoa patrimonialmente, para que Sim, ela não fosse usurpada de seu patrimônio quando não conseguisse exercer mais seus atos, já sim. estivesse numa idade avançada. Avançado. E é importante mencionar, gente, por que que a gente escolheu esse tema? Sim, Justamente porque nós tivemos uma decisão, né, recente, foi agora de março,
um agravo em recurso extraordinário, onde realmente foi determinada a inconstitucionalidade, né, do artigo 1641 do Código Civil, onde o idoso, a partir de 70 anos, era obrigado a casar sob o regime da separação obrigatória de bens. Ou quem estivesse em união estável, também era obrigado a fazer o pacto ou estar inserido nesse regime. Ou seja, era de forma embora era visto, tivesse decisões que, se houvesse esforço comum para aquisição, poderia fazer a partilha 50%. Dos bens adquiridos na constância ali do casamento ou da união estável. Então, tinha uma divergência doutrinária nesses bens, né, sobre essa questão desses direitos sucessórios, e isso realmente a gente via como algo discriminatório. Por que o maior de 70 anos ele não pode escolher o regime de bens se ele tem total capacidade civil? E eu acho que o ponto principal dessa decisão, e que gera para todos uma discussão, que foi aonde que a gente falou assim, vamos trazer à tona não só a decisão, mas foi ela o motivo, ela é o que vai ser, como a gente fala, o nosso marco teórico para nossa discussão aqui hoje, mas sim a proteção do idoso, porque nós vimos recentemente nas mídias uma senhora que levou a um banco uma pessoa já falecida, acima de 60 anos, para contrair o empréstimo. Então, nós vamos avaliar todas essas questões. Como que fica essa autonomia patrimonial? Porque a gente já tinha até conversado. Infelizmente, todos nós estamos sujeitos a ter um estelionato afetivo. Isso que eu ia falar agora, doutora Alexandra, porque lá no nosso escritório, a gente lida muito com casos de estelionato afetivo. A pessoa acima de 60, de 70, se envolve em relacionamento afetivo como é normal e possível para qualquer idade, porque o amor não tem idade. E até necessariamente não precisa nem ser de idade, pode ser baseado na confiança, numa amizade. Porque o estelionato, ele está muito, muito mais ligado à questão da confiança. Sim, né? Que deposita no outro. Do que propriamente na idade, né? Mas a gente lida muito com casos onde a pessoa ela foi vítima ali de um estelionato afetivo. Então, anteriormente, o que o legislador pensou? Vou proteger o maior de 70 para que ele não seja vítima aí de um possível estelionato. Do estelionato afetivo, né? Só que isso era visto por muitas pessoas como uma forma discriminatória. Sim. Então, vamos agora, assim, pontuar. Então, fica muito claro hoje para a gente que qual é o conceito hoje do idoso. Pela legislação, é o acima de 60 anos. Ele vai ter vários benefícios conferidos judicialmente, tais como prioridade de tramitação de processos judiciais. Nós temos uma vara especializada do idoso, que a competência ela vai ser regulamentada pela lei, foi regulamentada pela Lei Complementar 59 de 2001, mas essa vara especializada ela diz respeito especificamente à aplicação dos direitos conferidos no Estatuto do Idoso e a sua inobservância, que nós vamos estar quando há alguma violação, aqui, né? Tem a prioridade prioridade tem outras de prioridades legais, em hospitais e tudo. E a gente tem, meios de transporte, né? Benefícios de concessão de gratuidade em meios de transporte. Nós temos que classificar que nós temos 4 etapas para nós, em termos de classificar como autonomia, como proteção de idosos, mas isso não é algo que está regulamentado. Isso é algo muito mais a questão doutrinária, em razão mesmo de fixação de proteção. São 4 fases que a gente entende da velhice, que é o de 60 a 70, de 70 a 80, e de 80 a 90 e 90 mais. É importante isso que a doutora Alexandra falou, porque temos uma lei também que confere uma prioridade a mais aos maiores de 80 anos. Né? Que está no próprio estatuto. Que está no próprio estatuto. Então, gente, o que acontece? Realmente era visto como algo discriminatório o maior de 70 não poder definir qual regime de bens ele queria ali constituir com o seu cônjuge ou com o seu companheiro. Isso. Entretanto, agora, com essa decisão recente, ele pode optar. Então, se alguém perguntar aí, mas é aquele maior de 70 que está
com alguma questão cognitiva assim comprometida, ou seja, ele não está ali talvez na sua completa capacidade civil. É o que a gente fala lucidez. Lucidez. Aí, gente, se a pessoa realmente não estiver, já estiver com alguma doença pré-existente, tem que se fazer uma interdição, né? Sim. Uma curatela dessa pessoa para que o curador responda ali pela questão patrimonial e outros aspectos ali que forem necessários, né? Porque o que vem a ser autonomia? A autonomia, ela dentro da nossa concepção de um Estado democrático de direito, é você se autodeterminar. Então, nós temos a autonomia existencial, que é você se autodeterminar em seus relacionamentos. Vamos falar de forma mais clara para quem não é do direito. O que seria essa capacidade de autodeterminar? É você fazer as escolhas em todos os aspectos da sua vida que para você são as melhores. Então, na vida pessoal, na vida patrimonial, celebrar negócios jurídicos. Isso, que eu ia explicar cada tipo de autonomia que a gente tem. Então, vamos lá. Na sua vida pessoal, diz respeito que a autonomia existencial. E a autonomia, ela está relacionada com suas escolhas em razão de você ter essa liberdade em prol do seu conceito de dignidade. Porque a Constituição Federal tem como princípio fundamental a dignidade da pessoa humana e vem resguardando essa dignidade. Isso. E esse conceito, gente, ele é muito individual. Por quê? O que é para mim um conceito de vida boa e ideal pode não ser para a doutora Alexandra, pode não ser para você que está nos assistindo. E o Estado, ele tem que respeitar, assim não só o Estado como todos nós, o conceito de cada um, que é uma vida boa para você e o que é uma vida boa para mim. E isso é a dignidade, né? Então, é o que é bom para cada um dentro ali de um parâmetro legal. E isso né? é respeitar a diversidade. E isso é respeitar a diversidade. E aí, o segundo ponto, dentro das nossas relações privadas, nós temos aí a autonomia privada. Temos também, para gerir os negócios, a autonomia negocial. E temos também a questão do nosso corpo, que é a nossa autonomia corporal, de fazer as intervenções cirúrgicas, do uso de tatuagens e tudo. Isso aí é de cada um. E dentro mesmo dessa autonomia corporal, ela estaria relacionada com a autonomia existencial. Então, definidas todas essas autonomias, o que a gente fala? A preservação, a legislação sempre se preocupou realmente com a proteção patrimonial. Que a gente tem um Código Civil de 16, extremamente patrimonialista, patriarcal. Isso. O Código de 2002 veio romper essa fronteira. Mas não rompeu completamente. Sim, mas demonstrando um caráter muito mais voltado para a autonomia das pessoas, para essa questão do existencial. Já com viés mesmo pós-Constituição de 88. Sim, né? Importantíssimo. Importantíssimo. Porque foram anos de tramitação no Congresso Nacional até a gente chegar à sua promulgação. E, doutora Alexandra, um ponto que eu vou jogar aqui agora que é muito assim peculiar e que a gente percebe. Quando trata-se de idoso, a gente sabe que existe uma proteção até da família, dos filhos. Geralmente, quando falece a mãe ou falece o pai, que fica, né, o cônjuge ali sobrevivente, que esse cônjuge, às vezes, volta a se relacionar, né, encontra na melhor idade um novo amor. O que a gente percebe? Que existe uma resistência, existe uma preocupação por parte da família com o quê, gente? Com a questão patrimonial. Por quê? Com a questão sucessória. E é interessante que é esse ponto mesmo. A resistência dos entes queridos ali, não é se ele vai se frustrar no relacionamento, não é a proteção dele enquanto pessoa, mas é a proteção que essa nova pessoa vai constituir ou vai ter de benefício do patrimônio já constituído. Ou seja, os filhos não querem saber se a mãe está feliz, se o pai está feliz no novo relacionamento, não. Pode ser também, né, gente? A pessoa também pode, talvez, se preocupar, né? Ela não quer que seu pai ou sua mãe seja vítima de um estelionato. Mas, às vezes, a preocupação maior é com a questão patrimonial, né? Sim. A repercussão disso aí no caso de um falecimento. Né? E aí, o que a gente tem? O uso da autonomia privada, que é a base do Código Civil de 2002. Esse respeito. E aí, muito nesse respeito, começou-se a observar o seguinte: autonomia, autodeterminação, a capacidade de você exercer livremente seus atos da vida civil.
ok? Desde que não seja ilicitamente, Sim. livremente, mas eu acho que todo mundo aqui deve ter essa concepção, que não seja contrário à lei. A lei. Tá certo? Então, o que que acontece? Nesse momento que você tem essa liberdade, começou a observar-se muito, e isso foi importante porque após o Código Civil, vários projetos de lei foram tramitando e resultaram em estatutos de proteção, porque não é só o idoso que vai ser afetado do seu cognitivo. Nós temos também o quê? Pessoas que têm o cognitivo afetado, que aí a gente teve o quê? O Estatuto do Deficiente Físico, que até assim o nome não é apropriado, porque são as pessoas que têm alguma falta da capacidade cognitiva de responder a certos Pelos atos da vida civil. E aí nós tivemos uma releitura todinha no Instituto, que a gente chama da capacidade civil. Sim. E junto com a capacidade civil, como você falou, nós temos a curatela, cujo interdição. intuito do novo estatuto, não tão novo, né, é justamente conferir a maior autonomia que seja possível, porque em todo processo de interdição, qual que é a preocupação do Ministério Público e do Judiciário? Conferir em cada caso a maior autonomia e dignidade para aquela pessoa que está sendo curatelada. E em alguns né? casos não ser definitivo, ser transitório. Como a gente tem o exemplo de dependentes químicos que serão tolhidos da sua capacidade, do exercício da sua capacidade somente por um tempo, de acordo com um laudo médico. É muito bem avaliado, o laudo é muito bem feito, aonde que ele vai estar, em tratamento. Em tratamento. Finalizado o tratamento, recuperada a sua capacidade de se autodeterminar, a sua autonomia, ele vai exercê-la normalmente. De forma plena. Eu gostaria até de chamar a atenção para um ponto, Alexandra, que eu acho assim, que a sociedade ela tem que caminhar para isso. Existe muito preconceito com o idoso. Sabe? Muito. Então, a pessoa a partir dos 60 anos, a gente ouve muito isso, muita reclamação no nosso escritório. Doutora, depois que eu fiz 60, depois que eu fiz 70, depois que eu fiz 80, as pessoas acham que eu não tenho mais capacidade. Gente, o mundo, a expectativa de vida... Eu não dou conta mais. Eu não dou conta mais. A expectativa de vida, gente, mudou. A cognição das pessoas, as pessoas estão buscando ter uma maior atividade laborativa, as pessoas estão se cuidando. Elas estão mais ativas. Elas estão mais ativas. Então, nós temos que tentar fazer com que a sociedade não veja essas pessoas como pessoas incapazes mesmo. Porque isso é discriminação. Isso é discriminação. E isso é vedado em nossa Constituição. Isso é vedado. O Estatuto do Idoso vem ratificando isso. Vem ratificando. Não pode ser praticado contra eles nenhuma forma de discriminação, ofensa, porque o que a gente observa muito? Você está numa fila, por exemplo, não vamos falar fila de banco, porque hoje em dia está tudo muito automatizado. Fila de avião, da companhia aérea. Aí você está lá sentado. Aí quando chamam os prioritários, aí eu vejo muito isso. Tem algumas pessoas que viram os olhos assim, tipo assim, ai meu Deus, vai aquele... Gente, a gente tem que respeitar, primeiro a gente tem que respeitar a história de cada um. Sim. Olha quanto nós temos para aprender. A bagagem da pessoa. Sim, eles estão ali. Então, na verdade, eles têm mais capacidade, né? Porque eles já têm uma trajetória de vida percorrida. Tem muitos a nos ensinar. A nos ensinar, né? Então, tem que haver esse respeito. E interessante que nós tivemos aí 3 juristas de Minas Gerais que participaram do anteprojeto, né? Do Código Civil. Do novo Código Civil. Do novo Código Civil, que foi entregue... recentemente. Antes de ontem, né? Dia 16. E com certeza vamos ser brindados com muitas questões novas em relação a essa questão aí relativa ao idoso, a questão patrimonial, né, doutora o respeito. Então, no primeiro ponto, vamos falar agora das relações afetivas. Laura, expõe mais essa questão do que vem a ser a configuração do estelionato afetivo. Então, vamos lá, gente. A gente se depara muito no nosso escritório com pessoas que chegam lá, assim, tristes, chegam arrasadas. Às vezes chegam até sem saber que foram vítimas de um estelionato. Sim. Né? Então, as pessoas
chegam Porque lá, falta conhecimento, falta divulgação. conhecimento. A pessoa chega triste porque o relacionamento que ela tinha, que estava ali na cabeça dela dando certo, ela estava tendo uma nova oportunidade de ter um relacionamento afetivo, a autoestima dela lá em cima, ela, né, assim, super feliz, Super realizada super por aquele momento da realizada vida, por na aquele melhor momento, idade. na melhor idade, ela tem um novo amor. E aí, depois de um tempo, só saindo dinheiro, só saindo dinheiro, Só passando cartão. só passando cartão, só fazendo depósito. E depois de um certo tempo, ela fala assim, doutora, do nada, né? De repente, a pessoa pediu o divórcio, pediu ali uma dissolução, ou simplesmente falou que não dava mais, que o amor tinha acabado. Sim, E aí, quando a gente vai ver o histórico, ela usou, né, o nosso cliente ou a nossa cliente justamente para ter um benefício sim, financeiro, patrimonial. sim. E é o que nós chamamos aí de um estelionato. Sim. E também outra questão que a gente não pode se furtar de falar é quando a pessoa, já em razão, se relaciona, que isso também é um estelionato afetivo, sem ter o interesse realmente de se envolver afetivamente com a pessoa, só em razão que do benefício previdenciário que terá por ocasião do óbito da pessoa. Que isso também é uma forma de estelionato. E isso é afetivo. muito sério, gente. E a prova é muito delicada, porque assim, você afirmar que a outra pessoa não tinha sentimento É. é algo complicado, Mas né? esse sentimento é só de um lado. Então, você pode, talvez, com autoridade, falar que foi um estelionato, porque você vai vendo a manobra É, durante o e a período forma de e a tratamento. forma de De tratamento. não ter, às vezes, o devido cuidado, de ter Sim, a empatia, que a gente fala sim. tanto, e assim, de, após a realização do casamento, deixar literalmente assim de lado, no segundo plano, de fazer muitas questões assim sozinhas. E aí hoje a gente tem as redes sociais, ver postando nas redes sociais sozinho, As dando redes sociais hoje aquela, em dia, ela é um prato cheio para sim, quem quer realmente fazer alguma vítima. Porque você posta suas viagens, suas aquisições. Então, aquilo ali você fica realmente vista, né? Você fica se expõe. Então, a pessoa pensa, ó, aquela ali é um pretendente, é um partido, sim, né? e se aproxima com E o se intuito de aproxima. amizade, vai criando Sim. uma afinidade. Dessa afinidade, cria-se o relacionamento, envolve. Às vezes, alguns chegam lá se envolver matrimonialmente, legalmente, aonde que tem que depois fazer o divórcio, mas outros se relacionam, obtêm vantagens, que a gente já teve caso no escritório, Sim. de obter vantagens e ilusões, promessas de presentes e tudo. Pelo Instagram, me passa seu endereço que eu vou te encaminhar, vou te enviar um presente, gostei. E na realidade não é. E aí depois, mas você tem que depositar tanto É. para ser liberado. E aí Falando começa a ter o estelionato ali. estelionato. No caso de um estelionato afetivo, assim, de um relacionamento duradouro, ocorre muitas vezes que a pessoa que foi o estelionatário, às vezes, ele não tem mais nada no nome dele. Então, na hora que chega até a Às vezes gente, ele não tem nenhum nome. às vezes ele não tem nenhum nome, é outra pessoa. A gente não consegue ressarcir materialmente a vítima. Emocionalmente, afetivamente, sequer, porque o abalo, o dano moral que o idoso sofreu, isso aí, né, a gente não É, vai conseguir restituir para ele. não tem Não, como. não tem como. Então, e tem também frisando essa questão de se unir em matrimônio pensando numa pensão previdenciária. Bom, Sim. então, Então, doutora Alexandra, o que você poderia estar falando aí com quem está nos ouvindo? Qual que seriam as formas da pessoa que está se relacionando prevenir? O que ela poderia talvez fazer no início aí de um relacionamento? Talvez um contrato de namoro? a gente pode estar estabelecendo um contrato de namoro, porque o contrato de namoro não gera o vínculo de união estável, muito pelo contrário, ele é um fato impeditivo
para a união estável. Segundo, já essa pessoa procurar um advogado, um profissional da área especializado para fazer um planejamento. Eu creio que sim, é importante já ter um planejamento ou um testamento, já algo definido e ver realmente quais são as reais intenções. Se aquela pessoa está se relacionando por você por afetividade ou se há um interesse. Gente, isso não é ser fria, isso não é ser frio, tá? No relacionamento. Isso é você ser ponderado, realista, isso em qualquer idade, em qualquer idade. Sim. Tá se relacionando? Se você quer proteger seu patrimônio, E principalmente saber da vida pregressa da pessoa. Se não tem. Porque hoje em dia, com a internet, você pode buscar, porque vários estelionatários afetivos já tem divulgação deles na internet. Sim. Então, se começou não a se relacionar, é aquele ditado, vamos puxar a ficha da pessoa? Isso mesmo. Vamos puxar a ficha da pessoa? Procura saber, né? Joga o CPF da pessoa, entra no site. Se não tem CPF, joga o nome. Joga o nome no Tribunal de Justiça no site. Tem algum processo que envolve aquela pessoa? Porque não sendo processo de família, né? A pessoa consegue a informação. Sim. Doutora Alexandra, um outro ponto que eu acho que a gente deveria abordar aqui, que é muito interessante também e ocorre muito, o idoso, gente, ele é vítima de quadrilhas, né? De quadrilhas especializadas. De fraudes mesmo. E a gente tem também recebido muitos clientes que chegam lá vítima daqueles golpezinhos assim de rua, de internet, de WhatsApp. De ligações. De ligações, que às vezes a pessoa faz ali um empréstimo rapidinho no banco, porque hoje em dia o empréstimo é feito na hora, via Bankline. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Porque os nossos clientes também chegam no escritório arrasados, com vergonha. Doutora, eu não sei como é que eu estava com a cabeça na hora de eu não ter tido maldade. Sim. Né? A questão que a gente sempre fala é o cuidado na hora de ir fisicamente a uma instituição financeira, a um banco. Por quê? Não vá sozinho, de preferência. Ou se for, não aceite a orientação de estranhos. E aí eu falo, procure sempre o quê? O gerente, se você tem alguma dúvida. Ou um profissional realmente credenciado, que você identifique através do crachá e tudo, e que você já estabeleça uma convivência com esses profissionais do banco. Por que que é importante? Os funcionários da instituição financeira, eles não podem lesar, porque algo que aconteça de errado, eles serão responsabilizados criminalmente. Tanto é que foi o caso que aconteceu. A partir do momento que um idoso chegou até a instituição e que o funcionário percebeu, começou a questionar, e o que houve? Chamou a polícia e o SAMU. Então, ou seja, não realizou o ato. Sim. Então, eles estão preparados para isso. E também não iriam fazer nada que lesasse o idoso. Segundo ponto importante, evitar ficar saindo com uma quantia elevada de dinheiro ou com vários cartões. Eu falo sempre, saia com um cartão que tem um limite mais reduzido e não aceitar, principalmente da questão do Bankline, aquelas ofertas ou as pessoas ligando, preciso confirmar a sua senha. Isso aí a mídia divulga muito os golpes que estão tendo. Eu gostaria que você falasse do golpe do idoso, que em razão da aposentadoria, as quadrilhas, elas não sei como têm acesso quando as pessoas, porque nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, temos a proteção, a Constituição de 88 sempre pensou nessa questão da proteção dos dados pessoais. Nós temos o Instituto do Habeas Data para proteger, temos a Lei Geral de Proteção de Dados. Não sei como esses dados vazam para essas quadrilhas e a partir do momento que a pessoa vai entrar com um pedido de um benefício previdenciário, automaticamente já ligam, ou que tem um benefício previdenciário, ligam falando que houve um problema, precisando confirmar alguns dados. Então, não confirme estes dados via telefone, nem via assim, estou te enviando um link. Preencha aí, porque este link, ele não é o link do banco, ele é um link que vai fazer com que você tenha a sua conta esvaziada. E nós tivemos um caso deste, que o cliente estava aqui em Belo Horizonte e a conta dele foi esvaziada por uma quadrilha que estava no Rio, não foi? Foi.
Então, gente, Conte olha pra só, gente. como a doutora Alexandra falou, mesmo tendo toda uma lei de proteção de dados, tem realmente uma informação privilegiada para essas quadrilhas e especializadas em idoso. Então, na sua família tem algum idoso que já recebeu telefonemas, né, já recebeu mensagens falando que é de instituição bancária, né, ligações. Então, os próprios bancos agora estão divulgando através de informativos, né, do próprio Bankline, propagandas que a instituição bancária ela não pede nada para o cliente por telefone. Não pede. Justamente por quê? Justamente porque ela sabe que o idoso é vítima desses golpes. E quando ele é vítima desses golpes, na maioria das vezes, a instituição bancária ela também é responsabilizada solidariamente. Então, ela também está agindo de forma preventiva para ela também se proteger, porque estamos entrando com ações responsabilizando os bancos pela falta de proteção das contas e dos dados desses clientes, e eles estão, as instituições bancárias... O judiciário está condenando. O judiciário está condenando. Então, tivemos um caso recente, né, onde esse idoso, que foi através do Rio de Janeiro, porque ele era um funcionário público federal. Federal aposentado, a pessoa foi numa agência bancária do centro do Rio de Janeiro e fez um empréstimo, falsificou a assinatura dele, conseguimos provar. Tivemos um outro caso aqui em Belo Horizonte, onde a nossa cliente, ela foi numa agência aqui de uma região nobre da cidade, ela também foi vítima e ela fez um empréstimo e o banco, em tutela de urgência, o juiz determinou a suspensão do pagamento daquele empréstimo. Porque o débito até é automático. Porque geralmente esses empréstimos, o débito é automático. É automático. Então, é orientar mesmo, gente, as pessoas da nossa família que são idosas a não fazer nenhuma transação sem conversar com algum familiar, com algum filho, procurar saber, ou ir no banco, ou ligar para o seu gerente. Você me solicitou isso porque eu não solicitei no empréstimo. Está acontecendo alguma coisa? Sim. Né? Então, não fazer, não concluir. Comparecer presencialmente ao banco. Porque isso, gente, gera angústia no idoso. Quando ele é vítima de um golpe, o que ele se sente? Frustrado. Ele sente que ele realmente falhou ali. Ele se sente envergonhado. Envergonhado. Ele fala, gente, por que eu não tive essa maldade? Mas eu sou capaz. Eu tenho capacidade civil, eu tenho discernimento, mas por que eu fui vítima? Porque, gente, as quadrilhas estão cada dia mais especializadas. Sim. E elas usam um linguajar muito parecido com o muito linguajar técnico dos bancos. Então, a pessoa, ela realmente acha que ela está conversando ali com o gerente. E às vezes ele está fazendo alguma coisa e não para realmente pensar o que está acontecendo, né? Sim. Pois bem, e também tem que ter cuidado, que você me perguntou, com a nova prática de saidinha dos bancos, né? Porque eles estão assim, espera a pessoa sair algum tempo, depois vai lá, vem um esbarra, aí faz com que o outro caia, aí vem uma outra pessoa para poder ajudar. Isso aí a gente sabe que é o que sempre aconteceu. Agora, e os filhos, doutora Alexandra, não podem brigar com seus pais por conta disso. Os seus filhos têm que acolher, procurar um profissional que possa tentar resolver o problema ali da vítima, que pode ser o pai ou a mãe, e alertar e não brigar, gente, porque até nós que não estamos ainda inseridos no Estatuto do Idoso, nós podemos ser vítimas. Qualquer um. Qualquer pessoa pode ser vítima. Sim, com certeza. Então vamos lá na decisão tão polêmica não acho polêmica não, do Supremo Tribunal Federal, que assim gerou muitas discussões e até discussões de termos pejorativos, porque vi muito nas redes sociais pessoas falando, agora está autorizado o famoso, abre aspas, golpe do baú. Sim. Então, gente, então nós temos que ter muito cuidado. Como desfazer essa imagem do golpe do baú? Como que você acha que
faz para a gente desfazer essa imagem? Eu acho que essa imagem vai muito da informação. É a gente informar, é a gente conversar. Porque se a pessoa está em plena capacidade civil, ou seja, ela está regendo ainda de forma apta a vida dela, os negócios jurídicos dela, essa pessoa, ela tem alguma dependência emocional? Porque eu acho que as vítimas de golpe do baú, as vítimas de estelionato afetivo, são pessoas que às vezes têm uma questão, Carência. uma carência, sabe, gente? Então a gente tem que chegar, acho que esse é o ponto principal. E eu acho que o ponto principal dessa carência é a família estar presente. Sim, Porque se a família acolhe, ele não se sente carente. não se sente. Por que o idoso se sente carente? Porque é a síndrome do ninho vazio que ele sente. Porque o E idoso... o que é a síndrome do ninho vazio? Os filhos crescem, vão constituir as suas famílias, ok? E não passam mais a dar importância, a E convivência. atenção. E atenção, que é o principal, atenção. E ele se sente o quê? Só. E no momento que ele se sente só, ele vai buscar algo para suprir aquele vazio. Por que que isso acontece? Os filhos geralmente estão na fase entre os 30 aos 50, ou seja, na fase produtiva mais assim pesada, mais complicada, às vezes criando família com filhos, né? Então os idosos têm netos. Então, os filhos não têm muito tempo para se dedicar ao pai ou à mãe, né? Então, isso é algo... Porque até mesmo que a concepção hoje mudou, né? Sim, porque os pais estão aptos, né? Antigamente, eu falo assim, por exemplo, minha avó morou com a gente. A partir do momento que a minha mãe teve o primeiro filho, ela foi morar. Então, era muito comum os avós irem morar porque eles já tinham uma certa idade, já tinham uma dependência que eu falo, uma dependência física. É aquilo que a doutora Alexandra às vezes falou, às vezes a pessoa tinha 60 e poucos anos, 70 anos, Sim. mas a pessoa já era uma velhice completamente diferente Sim. da de hoje. E hoje você pega aí as avós estão indo para a Europa sozinhas. Exato. Porque hoje em dia os nossos pais, quando ainda estão vivos, estão bem, literalmente gozando a aposentadoria. Gozando a aposentadoria. E moram sozinhos e dão conta de fazer tudo. E aí os seus filhos, que estão na fase dos 30 aos 50, estão com a vida lotada de trabalho, de compromissos, de preocupações, então não conseguem, talvez, ali dar uma certa atenção. Então, tem que tomar cuidado, porque o ideal seria que cada família fizesse uma agenda de prioridade. Nessa agenda de prioridade, colocasse como prioridade a família. A família. Dá uma atenção para sua mãe, para o seu pai. Qual que é essa atenção? É atenção de tempo presencial, de tempo almoçar. De qualidade. De tempo de qualidade. De almoçar durante a semana, de jantar durante a semana. De levar para passear. De levar para passear, de estar com aquele ente no final de semana, não deixar aquele ente sozinho no final de semana. E fazer isso por amor. Por amor, não por obrigação. Isso por mesmo. Amor. Então, muitos idosos tornam-se vítimas de um estelionatário afetivo porque se sentem sozinhos. Muitos não têm uma cabeça legal, aceitam no sentido de uma terapia, porque tem idoso que não aceita fazer uma terapia psicológica. E essa cabeça legal não tem nada a ver com discernimento. Que inclui a capacidade Sim, e a competência para resolver e entender. É de aceitação mesmo, que eu preciso de uma terapia. Essa cabeça legal é psicológico. É psicológico, porque vem muito do tabu da criação que ele teve, da família dele, da mãe, do pai dele, né? Que terapia, porque antigamente falava-se que terapia era coisa para quem tinha problema. E isso psiquiátrico. E via isso como uma questão pejorativa. Né? E a gente sabe que a terapia é um privilégio. Quem pode fazer uma terapia psicológica, quem pode passar uma vida fazendo análise, olha que privilégio. É uma mente sã. É uma mente sã. Que a gente tem que ter uma mente sã. É uma mente então, sã. Essa decisão do Supremo, eu entendo, creio que nós duas concordamos com isso, que ela não veio contemplar um golpe do baú. Muito pelo contrário, ela veio conferir autonomia. Sim, ela veio
corrigir, entre aspas, um vício, que veio do Código de 16 para o Código de encampado no de 2002, que provavelmente vai mudar. Que em 2024 a gente não pode mais subsistir. Não pode mais, não pode. E outra coisa que eu acho importantíssimo é este momento. Se você quer adquirir novas núpcias em qualquer idade da vida, mas nós estamos focando na decisão do Supremo, vamos então fazer o quê? Esse planejamento. É perfeitamente cabível você dispor sobre isso tudo num pacto antinupcial. Laura. E um ponto, Alexandre, importante. Antes de chegar a documentar no pacto, a primeira coisa que a pessoa que está se envolvendo num relacionamento, ela tem que ter isso claro. Esse relacionamento, ele é público? Sim. A pessoa levou esse novo relacionamento para a família, porque, gente, quando a coisa é correta, é certa, a publicidade é um dos requisitos. Sim. Se a pessoa que está se relacionando com você começa a exigir sigilo, começa a falar que não quer se relacionar, que quer manter o relacionamento só entre vocês, aí é um alertinha que já tem alguma coisa errada. Sim, e principalmente, o relacionamento você tem intuito porque namoro tem prazo para acabar. O namoro tem prazo para acabar porque ele acaba num casamento. Sim. E o casamento é o quê? Então, desde um momento que você se relaciona e aí você quer dar o segundo passo, que é o quê? O noivado. Para ir para um casamento, você tem o quê? Ânimos de constituir família. E veja bem, o conceito de constituição de família, a doutora Alexandra falou casamento, mas pode ser uma união estável. Pode. Ser uma união estável. É a constituição de família. E a constituição de família hoje não passa mais pela ideia de prole, ou seja, pela ideia de filhos. O que é constituir família é duas pessoas se dedicarem uma à outra através do cuidado, da solidariedade, da afetividade, da publicidade do seu relacionamento, da sociabilidade, né? Isso. Então, se a pessoa e até mesmo em prol de construir algo juntos. Algo juntos. Porque acima de 60 anos você ainda constrói muita coisa. Porque você constrói uma vida. De vida é de 30 anos ainda, no mínimo. Então, gente, serve de alerta. Se o relacionamento começou com muita exigência de sigilo, algo errado tem por trás de quem está pedindo sigilo. Inclusive nas redes sociais. Inclusive nas redes sociais. Porque o sigilo, por que aquele relacionamento, se está iniciando com boa fé, ele não pode ser público? Tanto para a família de quem está se relacionando, quanto para os amigos, para a sociedade, né? Porque o que a gente tem que ter em mente, que a gente até vai postar no site, no site do escritório, nas nossas redes sociais, o inteiro teor da decisão, a tese jurídica firmada, que veio pela inconstitucionalidade, porque uma coisa que a gente tem que ter em mente é o cônjuge das pessoas acima de 60, ou qualquer cônjuge, se é casado pela separação total de bens, ele não é meeiro, mas ele é herdeiro. Isso é importantíssimo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que isso aí é o ponto principal. A gente vai explicar para quem é leigo, quem não é do direito. E antes disso, vamos demonstrar o que seria meeiro. Sim. Então, gente, pela lei, meeiro ou é o cônjuge ou o companheiro, né, que teve ali o seu companheiro ou cônjuge falecido, ele se tornou herdeiro por uma questão sucessória, né? Mas primeiro vamos falar da meação. O que vem a ser? Nós temos dois tipos de bens que a gente tem que classificar. Os bens particulares, que são aqueles bens que já possuíam antes do casamento, da união estável. E os bens adquiridos na constância do casamento ou da união estável. Então, no momento que falece um dos dois, ou cônjuge ou companheiro, o que nós vamos ter? Dos bens adquiridos na constância do casamento, o cônjuge ou companheiro, ele será meeiro. Agora, dos bens particulares, ele será herdeiro, mesmo no regime da separação total de bens. Sim. Então, se não adquiriu nada, como a gente tinha, ele vai entrar pela sucessão hereditária como que herdeiro, concorrendo com os descendentes. E se não houverem descendentes, com o ascendente. Somente na falta de descendentes e ascendentes que ele ocuparia o terceiro lugar e que receberia exclusivamente a totalidade dos bens. Totalidade dos bens.
Qual que foi a discussão em torno da inconstitucionalidade, né, do artigo 1641, inciso 2 do Código Civil? Porque os maiores de 70 deveriam se casar pela separação obrigatória de bens. O que isso significaria? Que os bens que já tinham sido adquiridos pelo cônjuge ou pelo companheiro, ele não seria... Não comunicaria. Não comunicaria. Entretanto, se houvesse bens adquiridos durante o casamento ou a união estável... aí era coisa de entendimento. Aí a doutrina estava super dividida, né, Alexandra? A gente metade da doutrina considerava que ele não tinha direito e parte da doutrina... Que era uma questão muito polêmica, até mesmo quando já tinha um posicionamento pacificado, a questão, o que vinha a ser o esforço comum. Sim. Porque a questão o STJ já tinha definido pelo esforço comum. Né? Mas aí o esforço comum. Mas o que vem a ser o esforço comum? A partir do momento que você está com uma pessoa, você está vivendo, você quer uma comunhão. Eu não estou falando de regime de bens. Sim. Que é a comunhão? Comunhão de interesses, a comunhão de ideias, a comunhão de solidariedade. É uma comunhão de vida. Uma comunhão de vida. Então, o esforço comum é isso, é a comunhão de vida. E aí, assim, qual seria a concepção mesmo desse esforço comum? Os dois trabalharem e cada um deu 50%? Ou eu estou... Então, a doutrina polemizava muito essa questão. Sim. Não é? Até porque hoje em dia a gente tem visto muito, a gente já tem tido umas decisões onde tem se levado em conta que o cônjuge que não tem atividade laborativa fora de casa, ele também está sendo reconhecido como as horas dedicadas à família, ao lar. Estão sendo, sim, objeto de indenização. Sim, a gente já teve uma decisão no Tribunal de Justiça de São Paulo. De São Paulo. Mas então, aí agora o fato é este. Então, essa decisão que veio pela inconstitucionalidade, eu acho que ela veio colocar, assim, uma pá de cal nessa discussão do que vem a ser esforço comum, conferindo ao Nubente a sua escolha, se você quer separação total, se você quer comunhão parcial, você tem o direito de escolher, você tem o direito de exercer a sua autonomia. Sim. E aí agora vem um ponto que você falou logo no início. Se os familiares perceberem que aquela pessoa não está no uso da sua capacidade civil, existe o Instituto da Curatela. Então, as pessoas devem o quê? Procurar o judiciário para fazer uma interdição. Mas tem que ser devidamente comprovado. Porque não é porque eu quero interditar aquela pessoa, não é porque hoje em dia a gente está tendo várias questões, assim, vários clientes já foram atendidos no escritório buscando uma curatela fraudulenta. Não pode. Não. Tem que ter laudo médico. Até porque o Ministério Público, gente, ele realmente age mesmo. E nós temos também, né, doutora Alexandra, a tomada de decisão apoiada, né? Que para alguns casos ela seria importante e aplicável mesmo. Então, se seu pai ou sua mãe maior de 70 anos e quer ter um novo relacionamento, quer constituir família novamente, ele está em pleno uso e gozo das suas capacidades civil. Então, ok. Então ele tem direito e você não tem que se intrometer. E se a capacidade está afetada, e isso aí não precisa ser acima de 70, em qualquer idade. Em qualquer idade. Pessoa que estiver com a capacidade civil afetada, ela pode... Aí é obrigação da família, gente, proteger esse idoso. E você sabe, assim, sem fugir um pouco da questão do idoso, que a gente tem que colocar. Existem muitos medicamentos que as pessoas tomam que afetam o cognitivo. Sim. Então, assim, esse afetar o cognitivo pode colocar em risco a sua capacidade civil. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Sim. Então, jogando por terra esse burburinho de que essa decisão está ratificando o chamado golpe do baú. Não, de forma alguma. E estão usando outros termos, né? Outros termos. E outras... Mas não. Essa decisão, ela veio somente conferir a possibilidade da autonomia privada da pessoa idosa. Porque nós não podemos nos basear numa questão pejorativa, né, com expressões que venham depreciar
o idoso, depreciar aquele que está num relacionamento. Você pode sim amar uma pessoa mais jovem ou mais velha. O amor não tem idade. O amor não tem idade. Entretanto, o que tem é o quê? É o intuito, é o ânimos ali que existe. Sim. Então, falar as expressões como vários, nossa, a rede social está entupida, não. Isso a gente não pode utilizar. Nós estamos fazendo esse podcast para explicar tecnicamente, ou seja, juridicamente, a decisão. E a decisão está correta porque está apoiada na autonomia privada, que está apoiada dentro de um Estado democrático de direito que vem realmente efetivando a dignidade da pessoa humana, daquela pessoa que acima de 70 pode exercer. Agora, um outro fato importante, já que a gente estava falando de curatela, que a gente tem que observar, que está acontecendo muito também. Muitos idosos que estão em casa sendo cuidados pelos seus filhos e que às vezes deixam a cargo dos filhos senhas, cartões e está tendo o superendividamento do idoso pelos filhos. Gente, a responsabilidade é para qualquer pessoa, inclusive para o... Aliás, é mais para os filhos, porque o Estatuto do Idoso fala que qualquer pessoa que violar direito do idoso vai responder sob as penas, né, da lei. Ou seja, se o filho é que está sendo o estelionatário, se o filho que está usando indevidamente o dinheiro, o recurso ali material, financeiro do idoso, ele vai sim. E qualquer pessoa pode denunciar, qualquer pessoa que souber que esse fato está acontecendo. E não só pode denunciar, como comprovado realmente esse sobreendividamento causado pela pessoa, no momento da sucessão desse idoso, todo esse gasto será debitado da parte da legítima. Qual que é a parte da legítima? Aquilo que ele teria direito com a morte do seu genitor, ou seja, vai ser compensado. De alguma forma, ele vai ter que realmente... Ele vai pagar, inclusive, financeiramente. Financeiramente. Então, além de responder criminalmente. Além de responder criminalmente. O segundo ponto que a gente tem que ressaltar quanto à proteção do idoso é a questão do cuidado. O abandono do idoso, tá certo? Pelos parentes, também ele é passível de punição civil e criminal. Porque está muito importante isso que a doutora Alexandra falou, porque a gente, quando pensa em abandono, a gente pensa só em abandono material. E não, abandono afetivo Sim. também é responsabilizado, porque você tem a obrigação moral, como filho, de cuidado para com seu pai e com sua mãe, além de obrigação material. Sim. Porque o idoso, ele pode ter 10 filhos. Se os filhos não o suprem financeiramente, ele pode, inclusive, ingressar em juízo como uma ação de alimentos. Ele pode escolher quem ele quer demandar. Ele não tem que chamar todos os 10 no litisconsórcio passivo. Então, isso é importante também. Não é o litisconsórcio passivo necessário. Nós tivemos um caso desse, né, Alexandra, no escritório, onde a idosa, ela demandou especificamente contra um filho que era, por ironia do destino, o que tinha mais dinheiro e era o que não ajudava a mãe. Sim. Né? Eu acho isso muito triste, porque os pais dedicam uma vida inteira, renunciam a tantas coisas para trazer de benefício para a gente, para os filhos, e no momento que precisam são abandonados. Então, o Código Civil, no artigo 1694, falam que parentes podem pedir um dos outros. Sim. E são considerados parentes para aplicação dos alimentos até o terceiro grau. Até o terceiro grau. Então, o que é o terceiro grau? São os pais, filhos. E tios. E tios. E aí termina ali. Então, a gente tem que ter esse cuidado, dessa proteção. Segundo também, os maus tratos com o idoso. Os maus tratos com o idoso é punido criminalmente. Sim. Porque, às vezes, ele não está ali. Aquele que está realmente incapacitado. Agora, já vamos falar de um outro perfil do idoso. Aquele que está incapacitado de manifestar as suas emoções, de falar ou de escrever. Está impossibilitado. Porque eu não gosto da palavra inválida. Esse idoso, se ele já está num grau que realmente ele tem que ter ali um cuidador 24 horas, às vezes ele está em estado, às vezes, vegetativo, Sim. né? Então,
além de câmeras, que seria quase que obrigatório ter, tem que ter também alguém da família junto com esses cuidadores. E o principal, Supervisionando. supervisionando, principalmente nas questões também financeiras. Nunca deixar na mão de terceiros, Sim, né? porque também é uma forma de estelionato, De estelionato. que é uma forma de estelionato afetivo, mas não em razão de relacionamento amoroso, mas em razão de relacionamento de amizade e de uma certa dependência. Porque, querendo ou não, surge um vínculo. Querendo ou não, olha, foi até assim delicado. Surge um vínculo entre o cuidador, porque a relação ali é profissional, com o idoso. Sim. E aí esse vínculo passa a ser o quê? Vamos comigo ao banco, vamos fazer isso, aquilo, porque a pessoa fica ali com ele, pelo menos que 12 horas de trabalho e 36 de descanso. Então, essa confiança às vezes passa com que comece a dar senha, passar o celular. Era até não muito estou comum entendendo. antigamente, né, doutora Alexandra, Sim. quando os cuidadores entravam, se casavam Sim, com principalmente a questão das mulheres. sim, para poder, após o falecimento, receber ali uma pensão. Pensão, E às vezes essa pensão era até repartida entre a família. Então, sim. tinha famílias que apoiavam esse casamento, que era Conhecemos nulo. vários casos deste. Então, gente, são várias as formas de violação, E esse de último que crime. aconteceu, se a pessoa está morta e já foi detectado óbito, cuidado com vilipêndio de cadáver. De cadáver, porque esse fato chocou. Embora não ser um cadáver, porque a gente tem a ideia somente assim, um cadáver como algo já em estado de decomposição, não, é o vilipêndio ao corpo, Ao que eu acho que é corpo. a melhor definição. Porque Por causa esse da caso autonomia. que foi noticiado essa semana lá no Rio de Janeiro chocou toda a sociedade, Chocou mesmo. porque a pessoa tinha acabado de falecer, ou seja, o corpo ainda estava num estado Não, tinha acabado de falecer, não estava com sinais vitais, vitais, mas ainda não mas estava. era imperceptível, né, para outras pessoas. Então, isso chocou a sociedade, porque a coragem, né, Sim. daquela pessoa de pegar um cadáver e levá-lo ao banco para subtrair vantagem financeira. Porque a gente tem que entender o seguinte: tratam-se disso tudo dos direitos da personalidade. Todos nós somos dotados de direitos da personalidade. E os direitos da personalidade. Eles são protegidos desde o útero, né, Sim. Alexandra? É, Não só do nascimento com vida. não. Porque a gente tem até a questão do embrião. Do embrião. E também, após a morte, nós temos a proteção dos reflexos dessa personalidade. Porque, olha só, a pessoa faleceu, foi exposta, foi assim, avaliada. Tem toda uma proteção. Desrespeitada. A memória. Então, houve ali sim um vilipêndio. Sim. E assim, a gente tem que pensar nessa proteção em todos os sentidos. E, gente, olha, tudo que é bom acaba rápido. E o nosso podcast, um tema tão importante, já está chegando ao fim. Eu só gostaria de falar, porque quando eu fiz a enquete, várias pessoas me mandaram, e assim, eu não abordei em termos de perguntas, mas que é isso, que é aquilo, porque eu acho muito mais interessante o podcast em termos de diálogos para um esclarecimento, mas todas foram devidamente respondidas. Agradeço também no direct do escritório. Sim, no nós Instagram. vamos depois também postar trechos, né, do nosso podcast. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma observação, pode mandar, que a gente vai tentar até responder, às vezes, por vídeo e publicar aí para vocês, que é algo que afeta todos nós, todas as famílias. Então, nós temos que se conscientizar, nós temos que proteger, porque a velhice, ela é algo linda, que todos nós almejamos, porque a gente quer viver bem, a gente quer ter uma longevidade. Queremos atingi-la. Queremos atingi-la. Então, nada melhor do que a gente chegar nessa melhor idade de forma plena, de forma feliz. Sim, né, Alexandra? E principalmente que a gente falou e tem que ressaltar o trabalho do Ministério Público, principalmente aquele que é voltado para o Ministério Público do Idoso, quanto à proteção dos direitos, fiscalização muito bonito e muito bem de feito. casas de residência permanente, esse cuidado que eles têm é muito importante, principalmente quando os filhos também abandonam os pais.
qualquer notícia que souber, pode denunciar, que eles vão investigar, tomar as medidas, porque é importante. Eu, pelo menos, eu quero ser uma idosa feliz. Eu também, gente. Eu quero ser feliz, atuante, produtiva. E a vida é isso. A vida é sobre isso. É a gente Sim. se entregar e a gente receber, porque o universo, ele devolve tudo de Sim. bom, tudo De bom e de ruim. e de ruim que a gente faz, né? E se você estiver maltratando ou violando o direito deles, pode ter certeza que você irá colher os frutos negativos disso. Sim. Então, a preservação e o respeito deles é fundamental. Então, vamos proteger os idosos e vamos mudar a nossa concepção, que o idoso, a velhice, ela é linda e ela é bem vista e ela tem que ser protegida. Sim, e até o nosso próximo podcast. Grande beijo para todos. Tchau.